É hora do Plantas que Curam. Aqui comigo a nossa fitoterapeuta Kátia Menezes. Kátia Menezes trazendo aí dicas para você amigo, para você amiga. Aquele chazinho, aquela ervinha que você não sabia que tem uma função importantíssima, né? E que pode te ajudar muito. Fique sabendo agora. Bom dia, professora Kátia. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. Sejam acolhidos com esse sol maravilhoso que está aí fora, né? Sejam todos bem-vindos para mais uma conversa sobre plantas que curam. Sempre é uma satisfação estar aqui com vocês, dividir com vocês o meu conhecimento, relacionando sobre as plantas medicinais e fico sempre grata pela participação de todos que contribuem, né, questionam, participam. Se tem dúvida, eu estou aqui para isso. Eu sempre deixo bem claro para todos que o meu trabalho eu faço dentro da Secretaria de Saúde, onde que a gente procura buscar sempre a eficácia, a legislação, o amparo legal, o amparo com os profissionais de saúde, onde que nós temos as parcerias de enfermeiras, de técnicas, dos médicos, né? E isso é muito importante porque é uma aliança na prevenção de saúde. Então nós temos que ter o nosso profissional de saúde junto com a gente, mas ao mesmo tempo a gente tem alternativas, que o chá entra dentro dessas alternativas. Dentro da legislação do governo federal e estadual, nós temos as práticas integrativas. As práticas integrativas são meios que nós temos, ações que nós podemos fazer e oferecer para o usuário do SUS caminhos mais saudáveis, aonde que nós temos são 29 práticas que as pessoas podem, que o município deveria oferecer para o usuário do SUS. E uma delas são as plantas medicinais, são os florais, são a auriculoterapia, e tem outras, tem aromaterapia, tem a parte de meditação, tem a parte de massagens. Tudo isso está dentro da legislação. Só que nós temos que, como tem todos uns trâmites legais, o nosso município hoje conta com 3 práticas integrativas, onde uma delas é o trabalho que eu faço com a parte de plantas medicinais e que eu venho dividir com vocês aqui. Toda semana eu venho trazer algumas informações sobre as plantas. Por quê? Porque nós já estamos acostumados a usar o chá. Eu sei que a população, ainda mais nós aqui em Camaquã, nosso interior, eles são adeptos aos chás, as pessoas gostam de utilizar. Só que o meu trabalho é fazer o resgate dessa parte do conhecimento popular, mas fundamentar para vocês todos a parte científica, a parte legal, a parte da legislação, aonde que a gente tem a eficácia do uso correto das plantas. Então, o meu trabalho é educar as pessoas para utilizar a planta medicinal na sua essência, desde a hora da colheita, a hora da manipulação e a hora do uso, da utilização. Então eu quero dizer para vocês que eu me coloco sempre à disposição dentro da unidade de saúde Telmo Mader, onde que eu trabalho, a unidade de saúde Washington Brose, lá na Jardim, a unidade de saúde da Viego, do Centro Social Urbano, e outros locais que eu vou no interior também. Eu me coloco sempre à disposição de todos vocês, podem me procurar, dúvida, meu celular sempre fica aberto para que vocês possam entrar em contato. E o principal, então, é a gente fazer com que as pessoas conheçam a forma correta para ter o resultado correto. E hoje eu trouxe para vocês uma conversa sobre algumas plantas bem fundamentadas aí, que nós temos a nossa penicilina. O que é a penicilina? É aquela que aparece uma folhagem, que ela é toda roxa, e ela é a nossa penicilina vegetal. Ela é um antibiótico, né? Ela serve como anti-inflamatório, e só que natural. Vai agir de uma imediata como um medicamento sintético? Não, porque ela é um chá. Mas eu posso utilizar ela no mínimo uma vez por semana para fazer a prevenção, para ser anti-inflamatória, para fazer o cuidado do meu corpo. Então eu não preciso estar doente para usar o chá.
Eu posso utilizar um chá uma vez por semana, seja ele qual for. Eu posso tomar um chá de macela para fazer a limpeza estomacal, eu posso tomar um chá de boldo ou de alcachofra para fazer uma limpeza do meu fígado, para desintoxicar. Eu posso tomar um chá de hortelã para fazer uma limpeza gastrointestinal também. Então, assim, bem gelado, bem gostoso e ao mesmo tempo é um chá preventivo, eu não preciso estar com dor. Então, assim, um chá de mil em ramas para enxaqueca, um chá de manjericão para cólicas. Então, assim, o chá, ele entra em qualquer momento, desde que eu tenha o conhecimento que ele pode fazer a prevenção de alguma ação no meu corpo. Falando sobre a penicilina, é uma planta que ela é bem conhecida e fácil de multiplicar mudas. Ela é tipo uma folhagem, a folha é totalmente roxa, né? O talo também. Agora no verão ela para de crescer um pouco, né? Porque o sol é muito forte, ela tem a folha bem frágil, mas ela tem eficácia porque a gente colhe ela na época, agora nessa época já pode colher para secar e a gente começar a utilizar ela dentro de 12 meses. Então a gente sempre colhe no início para depois tu ter na hora da escassez, que é na hora do inverno, que a gente não vai ter essa planta. Então a penicilina hoje seria a dica para cuidar, para ferimentos, para fazer um emplasto e fazer uma colocação na ferida, porque ela é um antibiótico natural. Tá? A penicilina seria uma. Outra planta que eu trouxe também para a gente conversar seria o girassol. O girassol é uma flor linda, também fácil de plantio. Ela é, além de embelezar a nossa natureza, ela é uma punk também, porque ela é comestível, as suas pétalas. As suas folhas a gente faz o chá. E o principal do girassol é a semente, que também é antioxidante. Ela faz todo um cuidado para nossas células boas do corpo, faz uma prevenção contra os radicais livres, que eu já comentei com vocês aqui. Então o girassol ele serve para nós como farinha, como a própria semente para utilizar para ser comestível, e as folhas e as pétalas também. Então o girassol é uma planta completa, também sendo anti-inflamatório, para enxaqueca, para as dores de cabeça. O girassol ele tem um potencial, um óleo da semente, que também faz um controle de peso, porque ele também tira a saciedade. E a planta em si, ela é mágica, né? Porque traz longevidade, traz luz, é uma planta que transborda coisas positivas para nós. Então, e o plantio do girassol também é muito fácil, porque a semente a gente adquire fácil e faz o plantio fácil e ele pega também. Agora está bem na época do girassol estar florescido aí. Além de embelezar os nossos jardins, eles ainda tratam a nossa saúde. Por isso que as plantas medicinais, gente, elas nos trazem tantos benefícios, porque além dela fazer a nossa terapia física, ela faz a terapia mental, porque a gente trabalha com aquilo, com aquele plantio, e na hora da colheita da planta, ela nos traz toda a energia que ela transborda, porque ela é um fitoenergético, ela ainda traz por ser um fitomedicamento. Então, olha o benefício que a planta medicinal nos traz. Traz no aroma, traz na beleza, como o girassol, traz a semente que é para a gente administrar, consumir, traz as pétalas para a gente consumir, as folhas para utilizar como chá ou como água aromatizante. Então, enfim, as plantas medicinais, elas estão conosco todos os dias. E o conhecimento popular, como eu havia falado para vocês, é muito importante. As pessoas se criaram utilizando o chá, mas também essas mudanças científicas também são importantes, por isso que é o meu trabalho, de trazer para vocês a especulação. Nós estamos usando no horário certo? A dose certa? Sempre eu vou buscar isso para vocês, por quê? Porque, a Kátia fala lá, mas eu sempre usei assim, eu vou usar. Gente, quando eu coloco e divido com vocês a informação, eu estou dividindo com vocês a informação comprovada.
Claro que eu sei que vocês têm a comprovação do uso que vocês fazem interno na casa. Mas se tu conciliar o que tu usa, a forma que tu usa, com um pouquinho do que eu vou te orientar, tu vai ter 100% de eficácia e o teu resultado do chá vai ser muito melhor. E aí tu não vai precisar buscar naquela gaveta que tem aqueles cheia de medicamento, naquela sacolinha que muitos têm aí cheia de medicamento. Então diminuam as sacolinhas e aumente os seus vasos de flores, aumente seus vasos de temperos, porque nós estamos prevenindo. Como nós estamos no Novembro Azul, eu estou sempre em destaque assim e digo, né, para os homens, a grande maioria dos homens gostam muito de cozinhar. Cuidem aí os temperos, usem mais o alho, usem mais a cebolete, usem o manjericão, o alecrim. São com bastante cheiro, sim. A parte aromática é bem destacada, mas o resultado na prevenção contra o colesterol, contra o triglicerídeo, controle da nossa glicose, estão todas nos nossos temperos. E o principal, o nosso sistema emocional, estão todos ligados aos temperos que nós comemos. Fora a gente falar, né, sobre o excesso de sódio, de conservantes que vem nesses temperos que a gente compra empacotados do mercado. Sempre optem pelo que a terra nos oferece, sempre cuidem isso. E o chá, gente, tem as pessoas que eu vou nos locais fazer a consultoria, eu uso chá assim, ou de caixinha. Não quer dizer que tu não possa usar, tu pode usar, mas aquele chá de caixinha, ele é 100% sintético. Então, por que tu não pode botar ali uma casquinha de laranja na tua xícara e ele é 100% natural? E é uma casca da laranja que tu já comeu. Então, reutilize, busquem conhecer mais para fazer a eficácia dentro da tua casa. Por exemplo, na hora do almoço, fazem uma excelente refeição com bastante saladas, porém bota um suco de pacote na jarra. Aí toda aquela alimentação maravilhosa que está com as saladas vai por terra com aquele suco de pacote que é 100% artificial. Então, muitas pessoas estão tomando medicação para pressão, tomando medicação para diabetes, mas estão usando esses embutidos, porque o suco de pacote é o mesmo embutido que tu usa lá, compra no mercado, só de uma outra forma, mas ele é um embutido também. Então, são essas informações que nós viemos trazer sempre para vocês e fazer com que vocês reconheçam. E a planta medicinal, pessoal, sempre, de acordo com a região, ela vai mudar as nomenclaturas. Às vezes nós estamos falando de uma planta e são plantas diferentes, porque cada local tem um conhecimento diferente e pode ser a mesma planta com nomes diferentes. Então nós temos que cuidar, porque às vezes nós pensamos que estamos utilizando uma planta e não é. Uma das plantas que mais dá confusão é a citronela e o cidró. Essa nossa insulina, que ela é uma florzinha amarela, um tipo de um baby care, malmicare, mas ela não é o baby care, malmicare que está no campo, tá? E elas são muito parecidas, mas não são a mesma planta. Então tem que cuidar, porque uma tem 100% de toxicidade e a outra é benéfica para a nossa saúde. Então nós temos que cuidar o que nós estamos consumindo, tanto na hora da nossa alimentação quanto na hora do nosso chá. E o chá, ele tem que estar presente conosco, tanto gelado como em forma de suco. Então nós temos tantas opções que às vezes a simples folha de laranjeira se torna um belíssimo de um suco para o nosso horário do almoço. Inclusive, gente, o nosso limão, não precisa fazer limonada com açúcar, que aí já vai quebrar o potencial desse limão. Simplesmente bote bastante gelo, botem um galho de hortelã maravilhoso e cortem aquele limão em fatias e façam uma linda água saborizada que vocês vão ver. Vocês estão tomando natural a água, estão potencializando aquela planta medicinal que é o limão e a hortelã, e ao mesmo tempo estão fazendo um tratativo na hora da tua alimentação.
Então é esse combo de informações que sempre eu procuro trazer para vocês, e sempre relembrando as formas, né? A forma de colheita, que todos nós podemos ter, mesmo que a gente mora em apartamento, mesmo que a gente tenha um lugar pequeno. Existe planta medicinal de todos os tamanhos, e todas elas podem ser feitas somente até em vidros de Nescafé com água. Tu pode ter na tua bancada vários vidros de Nescafé com umas pedrinhas e com galhos de hortelã, de alecrim, de cebolinha, de salsinha. Ela dura mais ou menos uma semana. E tu pode ter todas elas ali. Na outra semana tu renova tudo de novo. Então, não precisa necessariamente tu fazer o plantio. Mas o importante é tu utilizar como uma forma de prevenção de saúde. E o que eu digo mais para vocês, às vezes, assim, ó, gente, o nosso dia é tão corrido que a gente não tem tempo. E é muito mais fácil tu só ir na gaveta, no armário e abrir os pacotinhos. Só que aqueles pacotinhos vão nos trazer resultados ruins logo ali. Então, priorize sempre pelo que vocês podem fazer, e tem muita facilidade, além de embelezar, porque nossas plantas medicinais, elas nos embelezam, enfeitam o ambiente. E eu vou trazer ainda, antes do final do ano, um momento para eu mostrar para vocês aqui dos vidros, que é bem fácil a gente ter e fica lindo, e ao mesmo tempo fácil da gente utilizar. Por semana tu ter apenas galhos de plantas medicinais ao teu alcance. Aí, Flávio, tu gosta de utilizar? Tu cozinha, Flávio, não? Não, sou uma aberração na cozinha. Ai, meu Deus. Tá, mas aí para os homens que gostam de cozinhar, não esqueçam lá, gente, ó. Não é só no galeto que tu bota o alecrim, tá? O alecrim, ele entra em todos os locais aí, até no nosso chimarrão. Agora maravilhoso. Eu sou bom de churrasco, viu, Kátia? Ó, o galeto no churrasco. Churrasquinho, eu tenho as minhas habilidades. Ó, viu? Ó, então já é... Não no dia a dia na cozinha, mas no finalzinho de semana, aquele churrasquinho. Ah, então já tem o teu lugar como cozinheiro também, sim, né, Flávio? Entra também, aí. Não deixa de mas, ser. Pessoal, eu digo sempre para vocês que priorizem para ter o conhecimento para vocês fazerem a prevenção, porque às vezes, até num machucado que a gente faz, um acidente doméstico interno na tua casa, um corte, qual é a medida mais fácil de eu fazer uma higienização, um antisséptico de um corte na hora? Então, assim, se tu tem um galho de manjericão, se tu tem um alecrim, se tu tem uma folha de goiabeira, se tu tem uma casca de laranja, uma casca de banana, todos esses são anti-inflamatórios e antissépticos. Então, tu pode utilizar na hora até tu ir à tua unidade de saúde. Mas sempre eu vou dizer para vocês, cuidado, só façam se tu tiver certeza do que tu estás fazendo, porque tu está tratando com a saúde, com o corpo, com a pele de alguém, tá? Sempre, mesmo sendo chá, nós temos que ter cuidados, porque todos os chás, eles têm a parte boa e tem a parte tóxica. Então, nós temos que ter a sabedoria e ter o conhecimento para saber fazer a manipulação correta. Muito bem, tem interatividade, professora. Ok, vamos. Neroci Lemos está mandando bom dia. Crisante Quadro Júnior, corretor de imóveis, um dos mais antigos corretores aqui da região, colega jornalista, teve seu jornal lá em TAPS, está ligado com a gente. Maria Lacerda e Márcio Santos Petman, Marcelo Rodiginski, José Lucas Maluf no bairro Maria da Graça, Glacira Crespo Mendes, André Verli Conde, Bete Martins Villanova, Alda Ávila, Zilmara Costa Copes e Eva Flores. Tem pergunta aqui também da Delcira. A Delcira está perguntando se existe horário para tomar chá, ou seja, aquele horário que o chá tem mais eficiência. E a professora Elvira está perguntando com relação aos girassóis, se existe algum tipo de girassol que pode não ser benéfico à saúde, como identificá-lo na natureza. Bom dia, seja bem-vinda, obrigada por participar conosco. Não, o girassol, todo ele é girassol, tá? Não, nenhum vai ser que vai trazer algum resultado. Sempre salientando, desde que tu tenha o conhecimento para a tua forma de manipulação, que tu saiba colher, que tu saiba... Tem horário de colheita, a planta? Sim. Horário que a gente deve colher qualquer planta medicinal, sempre no iniciozinho da manhã, antes que o sol domine aquela planta, tá? Aqueçam aquela planta, porque quanto mais sol
tocar na planta, menos princípio ativo, tá? Por isso que a colheita da Marcela é feita cedinho, então, professora? Por isso que a colheita da Marcela. A Marcela é um dos exemplos que nós temos para todas as plantas medicinais. Todas as plantas só deveriam ser colhidas sempre no início da manhã, na madrugada. Por quê? Porque elas estão com orvalho ainda, a planta está acordando com 100% de substâncias, porque passou a noite inteira se reconstruindo e pegando todos os nutrientes que a terra oferece, e aquele orvalho, aquela aguinha que fica sobre as folhas, ele potencializa o princípio ativo. Aí no momento que o sol começa a tocar na planta, ela começa a absorver aquela água, porque ela começa a ficar fraca, porque o sol começa a fazer com que aquele princípio ativo seja disseminado, seja diminuído. Então ele vai se desfazendo ao decorrer do dia. Por isso que não devemos colher chá ou plantas no horário de meio-dia e principalmente à tarde, porque ele já está com menos princípio ativo. À noite nem pensar. Horário de utilizar o chá. O chá nós podemos usar desde de manhã cedo, porque tem pessoas que não utilizam café, tomam um chazinho no lugar do café, pode ser consumido desde de manhã. Porém, um horário que nós não devemos utilizar o chá é à noite. O chá ele tem que ser consumido até o final da tarde, porque o chá ele tem um tempo para ser absorvido pelo nosso corpo e fazer a eficácia dando resultado para o nosso organismo. Então ele tem que ser consumido até o final da tarde, mesmo que seja para dormir, mesmo que seja para tirar o frio. É no final da tarde. À noite não se toma chá antes de dormir. Quer dizer, vou refazer a minha fala. Não devemos utilizar água e nem muito menos chá, ou seja, nenhum tipo de líquido após a nossa refeição à noite, antes de dormir, porque o líquido ele vai mascarar a hora do nosso filtro do fígado e do nosso rim, a hora que nós estivermos dormindo. Então, por isso que a gente ingere água ou qualquer tipo de líquido, ou chá, ou suco, no início da noite. Sempre é orientado através das nutricionistas e profissionais de saúde que a nossa janta tem que ser leve, ou um lanche, ou um café, mas sempre no início da noite, que a gente consuma sempre no início da noite. Quanto mais tarde, menos digestão, mais dificuldade para ter essa filtragem. E o chá entra aí também. Não devemos utilizar o chá à noite. Chá sempre durante o dia. O melhor horário do chá são de manhã, após o almoço e durante a tarde. Tu já está te preparando para a tua noite, ou para a tua digestão, ou se é para ansiedade, seja para qual o fim do chá. Ele deve ser usado durante o dia. Professora, chegou uma pergunta aqui bem curiosa. O Marcos está perguntando com relação às pessoas, pacientes renais crônicos, se devem tomar água gelada ou água na temperatura atual. E para pacientes renais crônicos, se o chá com determinadas ervas pode agravar a situação. Como são pacientes de problemas renais, tem que ter um controle, porque tu tem que ver a qualidade da tua ferritina, tem que cuidar disso, porque como tu já tem um problema renal, então tu não tem toda aquela absorção que tu vai utilizar da planta. Então, dependendo da planta e dependendo do teu caso, né, do caso da gravidade do problema, tu, ao invés de estar te beneficiando, tu está enfraquecendo e fortalecendo esse problema renal. Então, por isso que pessoas com problemas renais, há controvérsia da utilização dos chás e cuidado sempre, as doses, né, gente? Por isso, se tu tem um problema renal e tu tomou um chá, mas tu vai tomar os 250 ml, que é a medida correta, tu não vai fazer um estrago grande. Por quê? Porque ele tem uma dose de 250 ml. Agora, se tu tomar 1 litrão, aí tu vai fazer um estrago. Por isso que eu sempre saliento para vocês, cuidem a dose. Nós só temos direito de tomar, deveríamos ter o dever de saber,
nós só podemos tomar no máximo 300 ml de chá por dia de uma determinada planta, tá? Então, voltando lá a resposta para o ouvinte, quem tem um problema renal tem que ter muito cuidado. Tem algumas plantas que vão contribuir, tem outras que não vão contribuir. Por exemplo, uma cavalinha. Para quem tem um problema renal, não é orientado para usar, porque ela tem um excesso de ferritina que vai alterar. Então, se vai ter excesso de ferritina, não vai ser bom, tá? Então, cuidado, nós temos que ter cuidados para utilizar a planta. E principalmente assim, não que o chá, eu tenho problema renal, eu não vou poder usar. Não, temos chás que nós podemos utilizar. Os chás calmantes pode ser usado. Uma camomila, um cidró, uma cidreira, uma melissa. Esses são chás que vão relaxar. Uma hortelã. E isso naquela dose de 250 ml por dia, sabendo que nós podemos utilizar somente 3 vezes na semana, com aquele intervalo de um dia sim, outro não. Aí tu não vai potencializar aquele problema que tu tem renal. Agora, se tu tomar todos os dias 1 litrão, aí sim, tu vai acabar agravando, tá? E a temperatura da água, professora? A temperatura da água. Sempre entre a água gelada e a água ambiente, tá? Sempre. Por quê? Porque a temperatura ambiente, ela vai, nós vamos ingerir e a nossa temperatura do nosso corpo, ela já está equilibrada. E a água gelada, nosso corpo tem uma temperatura e a água gelada nós vamos ministrar e ela dá um baque, dá um choque. Tá? Então, a água gelada sempre vai ser na segunda opção. Sempre a água ambiente é a mais correta para a gente utilizar. Tanto lá naquele início da manhã, que é a nossa água em jejum, aquele nosso gole forte em jejum lá no início, antes da escovação, é uma água ambiente. E toda vez que a gente for consumir uma água, quanto mais ambiente, mais adequado à nossa temperatura do nosso corpo. Dona Francisca do bairro Gaúcho, preparando o almoço, tomando aqui o meu chimarrão e ouvindo a Rádio Cidade. Uma dúvida que eu tenho é com relação ao cafezinho, né? O nosso pretinho básico. A dona Francisca pergunta o seguinte, ela costuma passar o café ali no passador, no famoso saquinho, aquele café bem caseiro, bem assim, gostoso. Né? E ela pergunta assim, qual deve ser a durabilidade desse café? Ele pode ser utilizado durante todo o dia e reaproveitado a tintura do café no dia seguinte ou não? Obrigada pela participação, é bem importante. O café é uma planta medicinal muito importante para o nosso corpo, mas com bastante eficácia e também tendo controvérsias, porque cada caso é um caso e cada organismo ele se adapta de acordo com a função geral do teu corpo, né? Então, nós temos que cuidar. Então, o café, para alguns momentos, ele é benéfico e para outros não. Então, quem tem azia, quem tem gastrite, quem tem refluxo, cuidado. Quem tem a pressão muito alta, cuidado. Então, o café, por ele ter esse excesso de cafeína e estimulante, pode trazer alguns prejuízos, mas se ministrado da maneira correta, ele vai ser benéfico. Então, uma das dicas do café. O café, ele após o passado ali, aquele que seja no filtro de melita, ou se é no cafezinho naquele do saquinho, não interfere isso. Ele só é mais saboroso, né? O café bem passado é aquele que o primeiro jato de água tem que ser fria, para ele selar a película do café, e depois tu passa a tua água fervente. Esse é a primeira dica de um café bem gostoso. Outro, o café ele oxida após 5 minutos depois de passado. Então, quanto mais tempo ele ficar naquela térmica, menos café nós temos. Nós temos mais oxidado. Nós temos uma bebida com uma planta medicinal que está perdendo os princípios ativos. Então, o correto é passar e tomar.
E utiliza todo aquele. Ah, mas eu sempre faço uma tintura a mais e guardo na térmica. Eu sei, nós todos fazemos isso, porque para nós é mais fácil, mais rápido, e a gente só abre a térmica e bota a água fervendo ali e tá tudo, o nosso café tá pronto. Mas ele não tem mais o mesmo sabor, por quê? Porque ele perdeu o princípio ativos. Ele não está ruim, mas ele não está servindo para nada. Vai ser só uma bebida que não vai estar contribuindo, e até mesmo o sabor não é o mesmo, tá? Porque ele está oxidado após 5 minutos. Então, passa-se o café pouco e consome. Deu. Essa seria a dica correta. Mas lá na tua casa, né? Tu vai fazer o que é mais acertado pro teu meio, pro teu bem. E às vezes, assim, ó, claro que diferencia de um café extra forte para um café mais natural, as marcas, aí depende de cada um, mas um café bem gostoso e que vai ficar forte e vai ter resultado se tu tomar, bota a quantidade de 3 colheres, né? Geralmente 3, 4 colheres que tu bota naquele teu passador, teu refil, e passa uma água fria primeiro para selar a película, e depois tu vem com a tua água fervente e tu vai terminar de passar o café. Se tu provar um café de uma cafeteira e tu tomar um café passado na hora, que a gente chama aquele café de vó, né? Aquele café gostoso, cheiroso, com aquele aroma maravilhoso, é diferente um café de cafeteira, porque já vem a água fervida sobre a planta, sobre a mistura. Tá? Então, por isso que diferencia. Selem sempre a película do café para vocês provem aí, experimente, que depois dão uma dica aí para ver se deu certo. Muito bem. Vamos para o nosso jogo rápido, professora Cátia. Só salientar do café. Gente, o café após o almoço, o cafezinho preto passado na hora, com a tintura, só tintura, sem açúcar, ele controla a nossa taxa glicêmica, tá? Então, é a hora que a nossa taxa sobe, que a gente chama de curva glicêmica, é após o almoço. Então, isso ele vai nos trazer uma queima de uma gordura ruim que a gente cria depois do almoço. Então, um café pretinho, passado após o almoço, com um pedacinho de chocolate, vai potencializar o teu dia. Muito bem. Vamos lá, então, jogo rápido. Toma lá da cá, jogo rápido. Alergia, professora. Nós podemos usar a camomila. Dores nas articulações. Ginseng. Visão embaçada. A visão embaçada nós podemos lavar com a própria camomila, ou depende do que é o teu sintoma, né? Dores pelo corpo inteiro. Dores, nós podemos utilizar um manjericão, que é um anti-inflamatório para isso. Infecção intestinal. Intestino, pode ser a tansagem, pode ser a hortelã e a erva de bugre. Doenças respiratórias. Aí nós entramos com um ministério grande, né? Nós temos o gervão, nós temos a sálvia da gripe, o guaco, o poejo, cada um na sua potencialidade. Infecção urinária. Entramos então com a cavalinha, com a erva cidreira. E para ter um final de semana gostoso, qual é a dica, professora? Sejam felizes, se cuidem, cuidem da sua família e busquem um girassol, porque o girassol é uma planta que ela é da luz, ele busca o sol, e vocês também. Sejam sol para alguém, sejam luz na vida das pessoas que estão ao seu redor. Meu abraço, meu obrigado e até a próxima sexta.